Poucos casos ufológicos atraíram tanta atenção e controvérsia quanto o de Stan Romane. Suas alegações de encontros com seres extraterrestres não apenas desafiam o ceticismo, mas também levantam questões profundas sobre a existência de vida fora da Terra e o impacto psicológico desses contatos. O que torna este caso ainda mais intrigante não é apenas o conteúdo das experiências relatadas, mas as evidências que Romane apresentou ao longo dos anos, incluindo vídeos, fotografias e relatos detalhados. O que começou como um simples avistamento em 2001 evoluiu para algo muito maior e mais complexo. Em 2003, Romane relatou uma experiência que mudaria sua vida, uma abdução alienígena. Ele descreveu não apenas o evento, mas também encontros subsequentes que, segundo ele, envolviam comunicação telepática e mensagens enigmáticas. As provas visuais que ele trouxe ao público foram amplamente debatidas, com algumas sendo consideradas autênticas e outras fraudulentas. No entanto, o impacto desse caso transcende as evidências físicas. Ele provocou debates intensos entre ufólogos, céticos e a comunidade científica, enquanto capturava a imaginação de curiosos em todo o mundo. Stan Romane se tornou uma figura polarizadora, elogiado por alguns como um corajoso denunciante e criticado por outros como um farsante. Nos próximos capítulos, exploraremos em detalhes os eventos que cercam esse caso, desde o perfil de Romane até as provas apresentadas, as investigações conduzidas e o legado que ele deixou. Prepare-se para mergulhar em um dos casos mais discutidos e enigmáticos da ufologia moderna. Antes de mergulhar nos eventos que tornaram Stan Romane uma figura controversa no campo da ufologia, é importante entender quem ele era antes dos supostos encontros. Nascido nos Estados Unidos, Romane levava uma vida aparentemente comum. Ele não era alguém conhecido pelo interesse em fenômenos extraterrestres ou teorias da conspiração. Sua vida girava em torno da família, trabalho e hobbies cotidianos, o que torna suas alegações ainda mais surpreendentes. Romane era um indivíduo que, até o início dos anos 2000, vivia longe dos holofotes. Ele trabalhava em funções que não tinham nenhuma ligação com estudos científicos ou investigações paranormais. Sua personalidade, descrita por amigos e familiares, era de uma pessoa reservada e prática, focada nas responsabilidades do dia a dia. Tudo isso começou a mudar em 2001, quando ele relatou seu primeiro avistamento de um objeto voador não identificado OVNI. O que chamou a atenção dos pesquisadores e curiosos foi a transformação de Romane após esse evento inicial. Ele passou a relatar uma série de encontros e experiências que, segundo ele, desafiam qualquer explicação lógica. Suas descrições detalhadas e a quantidade de material que ele apresentou como evidência rapidamente o colocaram no centro de debates acalorados. Além das experiências relatadas, Stan Romane também alegou ter sofrido perseguições e intimidações após começar a divulgar suas histórias. Ele afirmou que forças desconhecidas tentaram silenciá-lo, o que só reforçou sua determinação em compartilhar o que vivenciou. Ao longo dos anos, Romane participou de programas de televisão, documentários e palestras, onde detalhou suas experiências. Apesar das críticas e do ceticismo, ele conseguiu construir uma base de seguidores que acreditam em suas histórias e veem suas alegações como provas de que não estamos sozinhos no universo. Agora que entendemos quem era Stan Romane, vamos explorar em detalhes os eventos que mudaram sua vida para sempre. O primeiro evento significativo na trajetória de Stan Romane ocorreu em setembro de 2001. Segundo seu relato, ele estava dirigindo em uma estrada tranquila quando avistou um objeto estranho no céu. O que inicialmente parecia uma luz distante logo se revelou um OVNI de formato clássico, com movimentos erráticos e uma luminosidade intensa. Romane ficou fascinado e, ao mesmo tempo, assustado. Ele descreveu o objeto como silencioso e incrivelmente ágil,
movendo-se em padrões impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Esse avistamento marcou o início de uma série de eventos que, segundo Romane, só se intensificariam nos anos seguintes. Durante os meses seguintes, ele afirmou ter presenciado vários outros avistamentos semelhantes, muitos dos quais fotografou e gravou em vídeo. Algumas dessas imagens se tornaram virais, provocando discussões na comunidade ufológica. No entanto, o evento mais marcante ainda estava por vir. Em 2003, Romane relatou um episódio que ele acreditava ser uma abdução alienígena. Na noite do incidente, ele estava em casa quando percebeu uma luz intensa invadindo o ambiente. Tudo ao seu redor parecia desacelerar e ele perdeu a consciência. Quando acordou, horas depois, sentia-se desorientado e apresentava marcas estranhas no corpo, como pequenas perfurações e hematomas em formatos geométricos. Romane descreveu a experiência como aterrorizante, mas também profundamente intrigante. Segundo ele, durante a abdução, esteve em uma sala iluminada, onde figuras humanoides de aparência amigável, mas claramente não humanas, interagiram com ele. Ele mencionou comunicações telepáticas e a sensação de estar sendo examinado. Após o evento, Romane começou a documentar tudo o que lembrava. Ele também passou por sessões de hipnose regressiva para tentar recuperar memórias bloqueadas, nas quais revelou detalhes ainda mais vívidos sobre a experiência. Esses dois incidentes, o avistamento de 2001 e a abdução de 2003, se tornaram o eixo central de suas alegações e a base para a notoriedade que Romane ganharia posteriormente. Stan Romane não se limitou apenas a relatar suas experiências, ele acumulou uma série de evidências que, segundo ele, comprovavam seus encontros com o desconhecido. Esse material inclui vídeos, fotografias, gravações de áudio, documentos e até mensagens codificadas. No entanto, essas provas geraram tanto fascínio quanto controvérsia, com opiniões polarizadas entre crentes e céticos. Um dos elementos mais famosos é o chamado vídeo do ser na janela, gravado em 2003. No vídeo, Romane afirma ter capturado a imagem de uma entidade alienígena espiando através de uma janela de sua casa. A filmagem, embora de baixa qualidade, mostra uma figura de cabeça grande e olhos negros característicos dos Greys, um tipo popular de alienígena descrito na ufologia. Esse vídeo foi amplamente divulgado, gerando debates acalorados. Enquanto alguns consideram a filmagem uma das melhores evidências visuais de visitas extraterrestres, outros acreditam que se trata de uma fraude bem elaborada. Além dos vídeos, Romane apresentou uma série de fotografias de luzes incomuns no céu e objetos voadores não identificados. Ele também compartilhou gravações de áudio de supostas interações com entidades extraterrestres. Em algumas dessas gravações, é possível ouvir sons incomuns e vozes que Romane afirma serem de origem alienígena. Outro ponto intrigante são os desenhos e esquemas que Romane alegava ter recebido durante os encontros. Muitos desses desenhos continham padrões matemáticos complexos, incluindo fórmulas que ele, como leigo, não teria conhecimento prévio. Esses detalhes chamaram a atenção de pesquisadores, que tentaram decifrar os significados ocultos por trás dos símbolos. Romane também alegou ter implantados em seu corpo dispositivos de origem desconhecida. Embora exames médicos tenham identificado pequenos objetos metálicos em seu corpo, nunca foi possível determinar sua origem ou função. Essas evidências, embora fascinantes para muitos, também foram alvo de intensas críticas. Especialistas em vídeo e fotografia analisaram o material, e muitos concluíram que as provas poderiam ser forjadas. No entanto, a discussão sobre a autenticidade permanece aberta, mantendo o caso Romane como um dos mais controversos na história da ufologia.
Quando Stan Romane começou a divulgar suas experiências e evidências, a reação da mídia foi imediata e polarizada. Programas de televisão e documentários abordaram o caso com diferentes graus de seriedade, variando entre a curiosidade genuína e o sensacionalismo. Entrevistas com Romane se tornaram frequentes, e ele participou de diversos eventos e conferências sobre ufologia. Para muitos entusiastas e pesquisadores do fenômeno OVNI, Romane representava uma peça-chave na busca por respostas sobre a existência de vida extraterrestre. Seu relato detalhado e as provas apresentadas atraíram uma base sólida de apoiadores, que viam nele um exemplo corajoso de alguém disposto a expor a verdade, mesmo diante de possíveis riscos pessoais. Entretanto, a mídia convencional nem sempre foi receptiva. Alguns programas e reportagens trataram Romane com ceticismo e até deboche, questionando a autenticidade de suas alegações. Muitos jornalistas e apresentadores ressaltaram a falta de provas conclusivas, enquanto outros se concentraram nos aspectos mais controversos e sensacionalistas do caso. Nas redes sociais e fóruns dedicados ao tema, o debate era ainda mais intenso. Enquanto alguns usuários defendiam Romane e compartilhavam suas evidências, outros o acusavam de ser um oportunista em busca de fama. Esse embate público contribuiu para consolidar o caso Romane como um dos mais debatidos na história da ufologia moderna. Um fator que complicou ainda mais a percepção pública foi a natureza dos vídeos e relatos apresentados. A baixa qualidade das imagens e a natureza subjetiva das experiências relatadas deram margem para diversas interpretações, tanto de apoio quanto de descrédito. Apesar das controvérsias, Romane conseguiu manter sua relevância no cenário ufológico, aparecendo em eventos e sendo convidado para palestras e debates sobre o tema. O impacto de sua história na opinião pública é inegável, alimentando discussões sobre a possibilidade de contato extraterrestre e as implicações de tais encontros. O caso de Stan Romane, apesar do apoio que recebeu de entusiastas da ufologia, também atraiu um escrutínio rigoroso de céticos e investigadores independentes. Desde o início, críticos questionaram a validade das evidências apresentadas, apontando inconsistências e elementos suspeitos em seus vídeos, fotografias e relatos. Especialistas em análise de vídeo, por exemplo, revisaram o famoso vídeo do ser na janela e levantaram a hipótese de que a figura capturada poderia ser uma montagem ou até mesmo uma marionete. Técnicos apontaram falhas nas sombras e movimentos que indicavam manipulação. Essas análises técnicas enfraqueceram a credibilidade das imagens, mesmo entre alguns apoiadores. Outro ponto que chamou a atenção foi a alegação de Romane de possuir implantes alienígenas. Embora exames médicos tenham mostrado objetos metálicos em seu corpo, não houve confirmação científica de que esses implantes fossem de origem extraterrestre. Investigadores céticos sugeriram que os objetos poderiam ser resultados de cirurgias anteriores ou acidentes, sem nenhuma conexão com abduções. Além das análises técnicas, Romane também foi alvo de investigações paralelas conduzidas por organizações céticas e pesquisadores independentes. Grupos como o Skeptical Inquiry e o Center for Inquiry dedicaram recursos para examinar suas alegações, buscando evidências que pudessem confirmar ou refutar seus relatos. Esses grupos frequentemente destacavam a falta de provas concretas e a possibilidade de manipulação dos dados apresentados. Outra crítica recorrente foi o comportamento de Romane em entrevistas e eventos públicos. Muitos céticos apontaram que suas declarações variavam de uma ocasião para outra, o que levantava dúvidas sobre a veracidade dos acontecimentos. Algumas dessas inconsistências alimentaram a teoria de que Romane poderia estar fabricando parte das histórias para ganhar notoriedade. Apesar disso, o ceticismo não foi suficiente para silenciar o caso. As investigações independentes mantiveram o tema vivo, com debates acalorados entre céticos e ufólogos.
Essa polarização acabou reforçando a relevância do caso, mantendo como um dos mais discutidos no campo da ufologia. À medida que o caso Stan Romane ganhava notoriedade, surgiram alegações de que ele estaria sendo alvo de uma conspiração para desacreditá-lo e silenciá-lo. Essas teorias, frequentemente promovidas pelo próprio Romane e seus apoiadores, sugeriam que forças governamentais e agências secretas estariam envolvidas para evitar que suas experiências e evidências fossem levadas a sério. Romane afirmou em várias ocasiões que sua casa e telefone eram monitorados e que ele recebia visitas de homens de preto, indivíduos misteriosos que supostamente intimidam testemunhas de fenômenos ufológicos. Ele alegou ter sofrido ameaças e até tentativas de invasão de sua residência, indicando que sua vida estava em perigo por conta das informações que possuía. Essas declarações ecoam uma narrativa comum em casos ufológicos, a ideia de que governos possuem conhecimento sobre vida extraterrestre, mas ocultam essa informação do público. Segundo Romane, suas evidências seriam uma ameaça a essa suposta agenda de encobrimento. Esse aspecto conspiratório atraiu ainda mais atenção, tanto de defensores da teoria da conspiração quanto de céticos, que viam essas alegações como uma tentativa de Romane para justificar as críticas e controvérsias em torno do seu caso. Entretanto, as alegações de conspiração não se limitaram ao governo. Romane também sugeriu que grupos privados, como corporações e entidades poderosas, estariam envolvidos na manipulação das informações sobre suas experiências. Ele afirmou que, em diversas ocasiões, documentos e vídeos desapareceram misteriosamente, reforçando a ideia de que forças externas agiam para esconder a verdade. Os críticos, por outro lado, argumentam que essas alegações de conspiração são comuns em casos onde as evidências são contestadas. Para eles, Romane estaria utilizando essa narrativa como um escudo contra o ceticismo, desviando o foco das inconsistências em seu relato. Independentemente da veracidade dessas alegações, a temática conspiratória foi um dos fatores que mantiveram o caso Romane no centro das atenções por tanto tempo. O público, fascinado pela possibilidade de um encobrimento global, continuou a acompanhar o desenrolar da história. O caso Stan Romane, apesar de todas as controvérsias, deixou um legado significativo na ufologia e nas discussões sobre o fenômeno extraterrestre. Sua história, marcada por alegações de abdução, evidências questionadas e teorias de conspiração, continua a ser uma das mais debatidas e divisivas no campo da pesquisa ufológica. Para muitos entusiastas da ufologia, Romane é visto como um herói que ousou trazer à tona um relato pessoal, apesar das dificuldades e dos ataques de céticos e da mídia. Seu caso gerou uma quantidade substancial de discussões sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a natureza de possíveis encontros com seres de outros mundos. A constante mídia e a atenção do público mantiveram sua história viva, fazendo com que ela se tornasse uma das mais comentadas dentro da comunidade de ufologia. Além disso, o caso Romane contribuiu para o crescimento de grupos e fóruns dedicados a discutir experiências de abdução e fenômenos extraterrestres. Muitos ufológicos consideram o seu relato como uma das peças centrais na narrativa contemporânea sobre o contato com o desconhecido, ajudando a perpetuar a ideia de que a verdade pode ser mais estranha e complexa do que a maioria das pessoas imagina. Por outro lado, o ceticismo em torno de Romane também teve um impacto importante. O caso se tornou um exemplo de como as alegações ufológicas podem ser manipuladas, distorcidas ou até mesmo falsificadas para gerar notoriedade. As investigações científicas e os questionamentos em torno das evidências apresentadas reforçaram a necessidade de abordagens mais rigorosas ao investigar relatos sobre encontros extraterrestres. Alguns céticos apontam o caso como um alerta para a comunidade, destacando a importância da análise crítica e da verificação de provas no campo da ufologia.
Ao longo dos anos, o caso de Stan Romane tem servido de lição tanto para os defensores quanto para os críticos da ufologia. Ele lembrou a todos sobre os desafios envolvidos em estudar o fenômeno extraterrestre, principalmente quando as evidências são ambíguas ou controversas. Sua história também levantou questões sobre o papel da mídia e da sociedade em lidar com alegações extraordinárias, muitas vezes difíceis de confirmar. Em última análise, o legado de Romane permanece inabalável. Seu caso continuará a gerar debate, questionamento e investigação, mantendo-se como um marco no estudo de fenômenos ufológicos e nas complexas relações entre crença, ciência e mídia. O caso de Stan Romane é, sem dúvida, uma das histórias mais intrigantes e polarizadoras na ufologia moderna. A combinação de alegações de abdução alienígena, provas controversas e teorias de conspiração gerou um debate incessante sobre a veracidade e o significado desses fenômenos. Embora o ceticismo em torno do caso seja forte, o fato de ele ainda ser discutido e investigado até hoje demonstra a persistência do mistério em torno de encontros extraterrestres. Independentemente de se acreditar ou não nas alegações de Romane, o caso desafia a forma como entendemos o desconhecido. Ele nos força a questionar até que ponto estamos dispostos a aceitar evidências não convencionais, ao mesmo tempo, a refletir sobre a responsabilidade de manter uma mente aberta enquanto aplicamos um olhar crítico sobre o que nos é apresentado. Neste contexto, o caso Romane também nos convida a considerar as fronteiras do que sabemos e daquilo que ainda está por descobrir. Mesmo que muitos aspectos do caso permaneçam envoltos em mistério, ele serve como um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. A persistência de pessoas como Stan Romane em contar suas histórias, mesmo diante de ceticismo e adversidade, levanta uma questão importante. O que estamos dispostos a explorar e a acreditar, mesmo quando a evidência não é clara? Agora, mais do que nunca, é essencial que continuemos a investigar, a questionar e a refletir sobre os fenômenos que desafiam nossa compreensão. A ufologia, assim como qualquer área do conhecimento, precisa de uma abordagem equilibrada, que combine a curiosidade científica com o ceticismo saudável. É fundamental que, como sociedade, não descartemos nenhuma possibilidade sem uma investigação profunda e aberta. Convido você, espectador, a refletir sobre o que foi discutido neste vídeo. O que você acredita ser a verdade sobre o fenômeno extraterrestre? Como você lida com alegações extraordinárias e as evidências que surgem em sua vida? A busca por respostas é contínua, e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na exploração do desconhecido. Mantenha-se curioso, crítico e sempre pronto para questionar o que você sabe. Afinal, a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos. Se você está tão fascinado quanto nós por este mistério e deseja continuar explorando o universo dos fenômenos inexplicáveis, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares e deixe sua opinião nos comentários abaixo. O que você acha do caso Stan Romane? Acredita que ele foi vítima de uma grande conspiração ou há algo de real em suas alegações? Vamos continuar essa conversa e explorar juntos o desconhecido. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a nossa jornada em busca do que está além do visível.